Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Vista Pátria. E eu preciso contar para vocês que Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, que deveria fiscalizar o Supremo, mas se rebaixou para o cargo de office boy dos ministros, disse que a ação do presidente Jair Bolsonaro contra Alexandre de Moraes, que busca restabelecer a liberdade e a independência entre os poderes e o recuo do ativismo judicial, é mais um episódio de anormalidade institucional. Pacheco não fala sobre os inquéritos sigilosos e legais. Nós não temos acesso aos autos, pessoas presas sem objetos ilícitos, reconhecidamente do processo penal, entre outras anormalidades jurídicas, mas isso não importa para o Pacheco. Pergunto: o senhor é um advogado renomado em Minas Gerais. Por acaso usava a mesma Constituição que a Rosa Weber, de forma cínica, deu ao presidente da República e agora não faz ideia do que consta na Carta Magna, Pacheco? Não é ativismo judicial de Dias Toffoli decidir se a ação é procedente ou não, sendo parte interessada no processo, já que quem gestou o inquérito das fake news foi justamente o supracitado? O corporativismo é tamanho no judiciário que a ministra Weber enviou à Procuradoria-Geral da República uma denúncia vazia contra o presidente Bolsonaro. E, pasmem, apenas porque o mandatário defendeu durante um evento a liberdade plena de expressão e a transparência total das eleições. Fux, então, que outro dia estava defendendo a liberdade de expressão plena da mídia e das redes sociais, disse que quer uma vigília permanente do Supremo contra a tal desinformação e ainda apresentou diversas parcerias para tal ação e apenas com entidades públicas e privadas da esquerda. Pergunto: liberdade é somente para um lado? Não é questionável essa escolha de empresas? Eu não sei responder isso para vocês. E por isso, para responder essas e outras perguntas, eu tenho o prazer de receber o jornalista Jorge Serrão. Serrão, muito obrigada por falar com a gente. Maravilha, Camila Abdo, uma grande honra estar aqui com você. Saudações a todos aí do Vista Pátria. Muito legal, estou eu aqui com o meu holograma, que agora, né, tem horas que eu trabalho ao vivo e tem horas que eu venho com o meu holograma e atrás de mim aqui meu querido Muro de Berlim, que eu cavei os tijolinhos lá e está aqui para a gente poder contar uma história no trabalho alternativo à Jovem Pan. Serrão, eu gostaria de começar perguntando para você a respeito do seu artigo na Jovem Pan, no site da Jovem Pan, que está escrito o seguinte: Bolsonaro tem legitimidade para questionar o dogma do resultado eleitoral eletrônico imposto pelo STF e o TSE. O que o senhor quis dizer com isso? Por que dogma? Pois é, vamos lá, vamos explicar, vamos falar coisa séria. Vamos, bem objetivo o conceito. A democracia é baseada no sufrágio universal. O povo elege seus representantes, ou então não existe poder do povo. E essa eleição, esse sufrágio universal, pressupõe que ele não seja secreto. A apuração desse voto não pode ser secreta. O voto é sigiloso, você não é obrigado a dizer em quem você vota. Mas a apuração do voto tem que ser livre, pública, não secreta. Tá? Então, esse princípio básico obriga que nós, em qualquer eleição, para haver democracia, precisa existir a contagem pública do voto. Esse voto tem que ser anunciado publicamente, tá? Contado publicamente. Escrutínio público, jamais escrutínio secreto. E o que acontece no nosso processo de urna eletrônica? Na urna eletrônica, você vota nela, vota através dela, e depois você tem proclamado um resultado, que é o resultado que o Tribunal Superior Eleitoral garante que é 100% seguro. Ok. Na democracia, isso no caso da tal democracia brasileira, a gente é obrigado a aceitar o dogma do resultado eleitoral.
Só que a nossa eleição é feita na base, perdão pela ironia, do trâmite sigiloso eleitoral. Então, o TSE não poderia nos impor, numa democracia, um trâmite sigiloso eleitoral. O voto tem que ser público, divulgado o seu resultado público, através de uma recontagem, de uma contagem pública de voto. Então, qual seria o sistema ideal? Nós poderíamos ter até a urna eletrônica, mas ela teria que ter um mecanismo em que imprimisse esse voto e depois, na própria sessão eleitoral, no dia da eleição, acabou a eleição, a mesa de votação emite o BU, o boletim de urna, e promove a recontagem, a contagem de 100% daqueles votos que foram impressos pela urna. E o BU tem que ser igual ao voto que foi contado fisicamente. Deu certo? Maravilha. Não deu certo, o BU vira BO. Vira boletim de ocorrência, vira caso de polícia, né? E aí você teria que fazer uma outra eleição. Agora, deu tudo certo? Maravilha. Então, é essa segurança que quem defende a democracia, que quem defende o Estado democrático de direito, que é o nosso caso, quer, deseja e precisa. O Brasil precisa ter o aprimoramento do sistema eleitoral. A urna tem que ser, no mínimo, uma urna de terceira geração, a urna eletrônica, que possa imprimir esse voto para ser contado na própria sessão eleitoral. Na hora, acabou a eleição, o horário de eleição, você já faz essa contagem. Vai demorar, no máximo, 30, 40 minutos para fazer isso. Cada sessão apura mais ou menos de 300 a 400 votos. Isso é rapidinho, fácil e seguro. Agora, eu não consigo compreender por que a nossa elite eleitoral não aceita esse aprimoramento. Tá? É lamentável, isso é um fato lamentável, e pior ainda, querem interditar o debate sobre isso. É inaceitável a interdição desse debate. Tá? Repito, pelo conceito de democracia. A democracia pressupõe, é um dos princípios democráticos basilares, o sufrágio universal e a contagem pública do voto. Só isso aí acaba com qualquer discussão idiota. Então nós também precisamos fazer a nossa parte, não perdendo tempo em criticar a urna eletrônica, porque essa crítica leva a nada. Esse sistema, ele não permite que você comprove que houve fraude, tá? Então, da mesma forma como você não pode dizer que houve fraude, você também não pode dizer que ele é 100% seguro, a não ser que você acredite no dogma, e aí a palavra é dogma, que é vendido para nós pela justiça eleitoral. Tá? Então esse é o ponto. Vamos discutir a coisa certa, não perder tempo debatendo a coisa errada, que quando a gente debate a coisa errada, o inimigo adora, faz a festa, e aí começa a dizer que você está fazendo discurso de ódio, ou então está praticando um crime contra o processo eleitoral, que é essa a mais recente acusação contra o presidente Jair Bolsonaro, que agora é alvo de um inquérito também, que foi aceito pela ministra Rosa Weber, que mandou investigar as críticas que ele fez, ele presidente, fez ao sistema de urnas eletrônicas. É isso. Serrão, muito se fala, né? A gente está nessa discussão de TSE, empresas de fake news, essa escalada do Supremo, do STF, e muito se questiona no papel do Pacheco. Qual é o papel do Pacheco, afinal? Ele é justiceiro e protetor do STF ou ele é um senador, presidente do Senado? Pois é, esse é um grande problema. Há muito tempo eu tenho escrito sobre isso. Nós estamos vivendo no Brasil uma perigosíssima guerra de todos contra todos os poderes. Isso não é ideal, isso atrapalha o equilíbrio democrático e o equilíbrio institucional. O ideal é que a gente aproveite agora essa campanha eleitoral para que a gente pense, debata seriamente o que precisa ser feito para restabelecer esse equilíbrio dinâmico entre executivo, legislativo e judiciário, sem a necessidade, que alguns recorrem a ela de vez em quando, e é lamentável que isso ocorra, de que se apele para que os militares façam uma intervenção
para cuidar disso. Não, não é o militar que tem que intervir em nada. A regra do sistema democrático é muito clara. Quem manda na democracia é o povo. Quem detém o poder originário é o povo. Quem tem o poder constituinte é o povo. Tá? Então, esse povo, o povo é supremo. Supremo é o povo. Então, esse é o princípio que nós temos que trabalhar. Então, não cabe pedir socorro a outras instituições que não sejam o povo. Mas esse desequilíbrio institucional está muito sério, porque o que nós temos notado há muito tempo, está claro, tem fatos sobre isso, o poder judiciário tem se mostrado mais preponderante, mais hegemônico que os outros poderes. E muito disso tem acontecido por dois fatores, duas causas. A omissão política de quem deveria ser responsável por impedir que isso acontecesse. E dois, uma oposição absolutamente irresponsável e canalha que adotou uma prática hedionda de judicializar a política. E aí, determinados partidos políticos de oposição entram com a ação toda hora no Supremo Tribunal Federal ou no Judiciário como um todo para impedir o governo de governar. Olha a ironia, olha o absurdo disso aí. E aí, o Judiciário tem aceitado esse, vamos chamar, desafio, e toda hora ele está dando uma resposta, porque eles muito bem alegam, né? O Judiciário só age quando provocado, certo? Mais ou menos. Mas ele é provocado toda hora por partidos políticos. Então, isso é legítimo do ponto de vista político e jurídico? É isso que a gente precisa contestar. É ou não é? Né? Tem que questionar esse ponto. E aí, caberia ao Legislativo, no caso brasileiro, caberia ao Senado Federal impedir que essa aberração institucional acontecesse. Só que o que acontece? Tudo que vai para o Senado, qualquer reclamação pedindo um equilíbrio institucional que vá para o Senado, um pedido de, por exemplo, de impeachment de ministro do Supremo, vai para a decisão exclusiva do presidente do Senado. Aí a gente cai no caso específico de quem ocupa hoje a presidência desse Senado. Está lá Rodrigo Pacheco, que é um dos mais caros e mais competentes advogados do Brasil. O escritório da advocacia dele é um dos mais caros do Brasil. E esse escritório de Rodrigo Pacheco, só ele, tem 23 causas milionárias ou bilionárias no Supremo Tribunal Federal. Tá? Aí uma pergunta bem básica, bem ser humano. Você acha que esse homem político, homem, advogado, profissional, ele vai querer arrumar confusão com o Supremo Tribunal Federal, onde ele tem interesse de advocacia legítimo, tudo legal, dentro da lei, né? Ele vai se meter contra um Supremo que tem 23 causas dele para julgar? Muito improvável que isso aconteça. Então a gente deixa de ter um Senado, e aí lá também tem uma maioria de omissos que não estão compreendendo a gravidade do problema que estamos vivendo, né? E aí não tomam uma providência para recuperar o reequilíbrio institucional. Hoje tem um fenômeno que me preocupa muito. Eu faço a crítica institucional ao Supremo Tribunal Federal, mas a coisa que eu mais lamento quando eu faço qualquer crítica é o desgaste de imagem pública que esse Supremo está sofrendo. O Supremo, ele deveria ser a nossa corte constitucional. A nossa Constituição tinha que ser a lei maior a ser obedecida com toda a correção, por mais mal feita que ela tenha sido feita. Tá? Ela é a regra do jogo. Ela não pode ser subvertida nem desobedecida. Agora, ela também não pode ser interpretada de maneira política, de maneira convenientemente política. Ela tem que ser o cumprimento do espírito da lei, da parte da hermenêutica, ou na parte teleológica, ou no significado
até literal, às vezes, de alguns pontos dessa Constituição. Mas um ponto é, essa Constituição pode e deve ser melhorada, mas ela é o que temos para ser respeitado. Então, não é possível que políticos, que a máquina judiciária, que eventualmente o Poder Executivo na União, Estados e Municípios descumpram essa Constituição. Então, esse é outro debate que a gente tem que levar com muita seriedade. E no Brasil a gente tem uma oposição política que ela é estúpida, que ela não faz proposta, ela é burra, ela é canalha, ela não cumpre o seu papel de ser uma oposição construtiva, ela é só destrutiva. E é ela quem tem acionado o tempo todo o judiciário para impedir o presidente Bolsonaro de governar. O presidente Bolsonaro foi eleito, gostem ou não gostem dele. Então você não gosta dele, não vote nele na eleição seguinte. Não gosta dele, faça crítica construtiva. Não gosta dele, apresente alternativa ao projeto dele. Mas a gente não vê nada disso acontecer. A gente só vê crítica destrutiva. Então o papel do Senado, o papel específico do Rodrigo Pacheco, que você perguntou, é lamentável. O Rodrigo Pacheco tem apequenado a função de presidente do Senado. O Antônio Carlos Magalhães, que foi o grande Maquiavel no comando daquela casa, deve estar rolando no túmulo 13 vezes na bronca por ter na presidência daquele Senado alguém com uma estatura política tão pequena quanto o Rodrigo Pacheco. Ele lembra assim, um político que ele, embora seja uma pessoa de quase 2 metros de altura, mas a estatura dele política tem se mostrado muito pequena. Lamentável. Serrão, vou pegar um gancho que você falou da intervenção. Eu não posso falar essa palavra pessoal que eu sou presa, mas começa com in, tem o ter no meio e termina com convenção. Eu queria perguntar o que você acha da participação das Forças Armadas nas eleições. É viável? Você vê isso como uma forma de segurança? Como é que você vê essa situação? Vamos lá, vamos para 2 etapas. As Forças Armadas, amadas ou não, já atuam nas eleições. Nas eleições passadas, elas tiveram um papel de auxílio ao Tribunal Superior Eleitoral na fiscalização do pleito, inclusive da parte eletrônica. Eu não entendo por que essa informação é omitida o tempo todo das pessoas. Isso já aconteceu. Então não tem nada, não é nenhuma invenção a participação das Forças Armadas na eleição. O Centro de Guerra Cibernética, especialistas do Centro de Guerra Cibernética do Exército e até das outras forças, agora é pelo Ministério da Defesa, eles têm plena capacidade de colaborar para a segurança desse processo eleitoral. Então, não há nada de mal nisso acontecer. As Forças Armadas também atuam na parte logística e de segurança da eleição. Tá? Garantem segurança em vários lugares onde há ameaça da quebra da ordem e também colaboram no transporte do material de urnas eletrônicas, um trabalho totalmente cívico, tá? Cidadão, que a Força Armada faz, que Exército, Marinha e Aeronáutica desenvolvem aqui no Brasil. Então, esse é o papel. Agora, as Forças Armadas não têm que fazer nada além disso. Se elas vão dar uma contribuição nesse trabalho, fizeram aí sugestões, 88 sugestões, para aprimorar, para melhorar o processo da urna eletrônica, ótimo, isso é bacana, legítimo, tomara que o Tribunal Superior Eleitoral tenha a sabedoria de adotar as dicas que foram dadas. É isso. Mas vamos fazer sempre a ressalva, vou voltar à ressalva. E aí, quando eu falei isso, ficaram chateados quando eu falei, mas eu vou repetir. É inútil qualquer tentativa de auditar, de botar Força Armada para achar que ela vai auditar a urna eletrônica. Não vai. As urnas eletrônicas, na prática, são inauditáveis. Vou além, não é nem a urna. O processo todo nosso de votação é inauditável. O resultado final
só poderia ser auditado, ou só poderia ser verificado, vamos dizer assim, confirmar que A bateu com B, naquela situação em que eu disse, se nós tivéssemos a impressão do voto pela urna eletrônica e 100% desses votos em cada sessão eleitoral fosse contado fisicamente, tá? Com fé pública por aquelas pessoas que são escaladas para o comando da eleição no local. Então, o boletim de urna, vou repetir isso de novo, encher o saco, até encher o saco. O boletim de urna tem que dar o mesmo resultado da contagem física do voto, senão nós temos, não BU, nós vamos ter BO. Então, nós temos que aprimorar esse sistema. Olha, é possível, tem uma proposta, tem um projeto de lei no Congresso do deputado Celso Russomano, prevendo essa possibilidade. Só que, vamos lá, nós temos um Congresso que agora não está pensando, o deputado agora está pensando em duas coisas: reeleição dele próprio e, vem aí, festa junina e campanha eleitoral. Só estão pensando nisso. Então, esse Congresso, a partir de agora, não vai aprovar nada de super importante. Nós vamos ter um milagre aí, que vai ser terça-feira que vem, a aprovação da redução da cobrança do ICMS pelo diesel, né? Isso por uma questão política local. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ficou muito pau da vida com a intervenção que fizeram no estado dele, Alagoas, e agora ele quer dar um troco político, mostrar: eu tenho poder aqui na Câmara, vou botar essa votação e vou ajudar o Bolsonaro nessa questão do combustível. Vou ajudar a baixar o preço do diesel, que automaticamente vai baixar o preço a taxa de inflação, o preço dos produtos, e aí isso vai beneficiar o Bolsonaro politicamente. Agora, só essa votação que espere que aconteça, tá? A votação para melhorar a votação que poderia acontecer e ser implantada ainda nessa eleição, tenho pouca fé que isso aconteça. Mas, né, tá lá, é possível se alguém quisesse fazer. Mas a base aliada do governo ainda é muito fraca, desculpem, para ter que fazer tanta coisa boa que é necessário de fazer. É o que eu falo, Serrão. Eu vou pegar um gancho para a gente poder falar do Randolfo Rodrigues, que você falou que a oposição provoca o STF para que ele haja, mas é o que eu falo da tal da PL da anistia. É meio tarde fazer isso agora. Nunca vão conseguir aprovar a PL da anistia. Isso é uma questão completamente eleitoreira. É o famoso para inglês ver. Isso daí era para ter sido feito lá em 2019, 2020. Serrão, você falou da oposição que provoca o STF. A oposição não provocou o STF para colocar esse monte de inquérito ilegal, né? Surgiu da cabeça perturbada do Dias Toffoli. Mas, em contrapartida, Randolfo Rodrigues usa o Supremo como um escritório de advocacia particular. Te pergunto, foi criado um poder, um governo federal dentro do governo federal, um poder paralelo obscuro? Eu não chegaria a dizer tanto assim, mas vamos lá, vamos ser bem claros no problema institucional. Está havendo um claro atropelo, embora o judiciário negue, está havendo um atropelo das funções executivas e legislativas. Agora, isso acontece como? Por provocação política. Esse é o defeito institucional que não poderia estar acontecendo. E aí, o que pode se fazer quando isso acontece? É o que o presidente Bolsonaro, mal ou bem, tem feito: reagir. É preciso reagir, é preciso reclamar. A Constituição dá aos poderes a soberania. Vamos lá, o artigo 2º da Constituição, ele já começa, o primeiro já diz que todo poder emana do povo, vai ser exercido diretamente ou não pelos seus representantes. E o artigo 2º já deixa claro que os poderes no Brasil são, e começa por essa ordem, tá? O legislativo, o executivo e o judiciário. Então, o Constituinte, quando ele fez isso, ele criou uma hierarquia. Ele disse que o primeiro poder mais importante é aquele que é eleito pelo povo, para ser o seu representante.
que é o legislativo. Depois o executivo, que é outro poder também eleito pelo povo, e aí depois vem o poder que é não eleito, que é um poder que, mais que tanto quanto um poder, é mais um mecanismo administrativo para julgar os problemas que forem gerados na relação entre os poderes executivo e legislativo. E aí, para isso, e para garantir que seja cumprida a Constituição e que sejam tiradas dúvidas sobre a utilização que se faz da Constituição, existe o quê? Aquilo que seria uma corte superior, uma corte constitucional, que aqui no Brasil resolveram chamar pomposamente de Supremo. Mas o nome é péssimo, porque Supremo é o povo. Corte Constitucional é Corte Constitucional e tem que atuar como Corte Constitucional. Não pode ser tribunal que julga qualquer coisa. Não pode fazer investigações, não pode ficar abrindo inquérito, não pode ultrapassar o papel, usurpar o papel do Ministério Público, não pode atropelar o Poder Executivo e nem o Legislativo. Então é isso, são fenômenos. O brasileiro tem que acordar para esse fenômeno. Agora, é muito difícil, quem está dentro daquele poder e se acha poder acima de tudo e de todos, que tem uma visão crítica, não consegue ter uma visão crítica. Então a tendência é que aqueles ministros, uma boa parte dos ministros, tenha uma visão muito corporativista, acabe tendo uma visão dentro de uma bolha. Entendeu? Esses ministros precisam tomar um choque de realidade das ruas e não de Brasília. Brasília é uma ilusão, é uma ilha da fantasia, eu sempre falei isso. Aquilo ali é uma ilusão de poder muito grande. Quando o cara só descobre que o poder não vale nada o dia que ele morre. Aí ele volta à terra a ser o que era, e o pó volta a Deus que o deu, como está lá escrito no Eclesiastes, né? Ainda tem um complemento dessa frase que se aplica muito bem a essa turma. Vanitas vanitatum et omnias vanita. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Está lá no Eclesiastes da Bíblia. Então, essa turma tinha que controlar a vaidade. O político brasileiro tinha que controlar sua vaidade. Parar de cometer o tempo todo os 7 pecados capitais. Tentar estudar um pouquinho as 7 virtudes teologais e segui-las. Entender que a gente tem que ter virtude e não o caos. Entender que aqui é preciso ter justiça e não vingança. Aqui é preciso ter punição, não impunidade, né? A lei tem que valer para todos e ter uma pena para quem a desrespeita, e não rigor seletivo ou perdão conveniente, que é o que acontece no Brasil. Então nós temos que mudar essa realidade. Agora, para isso é preciso debater, a gente tem que explicar isso para as pessoas de uma maneira bem popular e ter serenidade no debate. Não se pode xingar ministro do Supremo, tem que tratá-los com todo respeito, como qualquer pessoa merece respeito. Ah, ele errou, mas não vamos menosprezar aquela pessoa que está ali. É um ser humano. Então a gente tem que ter muito equilíbrio na hora de fazer a crítica. Agora é muito difícil, né? Você cobrar todo esse equilíbrio emocional na hora que você toma uma pancada, na hora que você sofre uma injustiça, na hora que você, às vezes, é preso indevidamente, quando você é alvo de um processo secreto. É muito difícil exigir esse equilíbrio para a pessoa que é vítima da máquina opressora do Estado. Quando a Gestapo vem para te arrebentar, é que você lembra que existe o nazismo. O nazismo foi todo edificado dentro da lei. Isso é que tem que ser lembrado. Então, a lei pode também servir para o bem e para o mal. Só que o nosso foco tem que ser sempre lembrar que é preciso praticar o bem. E as pessoas de bem têm que impedir que o mal continue a ser praticado, ou que seja praticado, se for praticado, para ele tem que ser tratado com justiça. E repito, e não com vingança. É sutil isso que eu estou te dizendo, Camila, mas a gente vai ter que ter
a maturidade para suportar esse momento que estamos vivendo agora. O momento agora exige serenidade, exige sabedoria, que é o uso correto do conhecimento, e não bravata, e não gritaria, e não alimentar uma guerra que não vai fazer bem para o Brasil. O Brasil não é uma democracia, tá? O Brasil precisa construir uma democracia. Esse é o ponto mais importante. Eu não aguento ficar ouvindo, eu sou o defensor do Estado Democrático de Direito. Aonde, meu amigo, que tem Estado Democrático de Direito? Aonde? Você está sonhando? No Brasil não tem. No Brasil não temos a segurança do Estado de Direito, que é a essência da democracia, mas precisamos dela. Por isso precisamos de uma Constituição melhor, precisamos de um Supremo Tribunal Federal maravilhoso, que cumpra o papel de ser uma corte constitucional e não um tribunal que julga qualquer coisa ou que se comporte em algumas situações como um tribunal de exceção. Isso não cabe. Não podemos apoiar nenhuma forma de nazismo. Isso é assustador. O nazi-comuno-fascismo é uma desgraça e o Brasil tem que fugir disso. Nós temos que lutar pela liberdade responsável, pela construção da democracia. E qual é o limite da liberdade? O limite da liberdade é a legalidade. E a nossa luta agora é pela liberdade com legalidade. É isso. Perfeito, Serrão. Serrão, o presidente Jair Bolsonaro, ele ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o ministro Alexandre de Moraes, entre muitas coisas, por abuso de autoridade. O ministro Toffoli negou o prosseguimento e o presidente, além de denunciar a PGR, levou o caso às cortes internacionais. Qual a sua opinião sobre isso? Qual que é o papel da Corte Internacional neste caso? Pois é, eu sou meio refratário a esse negócio de nós brasileiros ficarmos delegando a nossa soberania para uma corte internacional resolver um problema que não é dela, o problema é nosso. Nós temos que ter a maturidade de resolver a questão por aqui. Isso seria o ideal. Mas o que está acontecendo no caso do presidente Bolsonaro, nessa briga institucional com alguns ministros do Supremo e em alguns casos, até com o próprio Supremo, né? Essa briga se confunde, né? Parece que é um confronto que em alguns momentos parece pessoal, entre o Bolsonaro e ministros do Supremo, e em outras situações parece o vice-versa. Parece ministros do Supremo brigando com o Bolsonaro. E a maioria deles aí, quando fazem manifestações políticas fora dos autos, demonstram assim um comportamento político anti-Bolsonaro. E aí se confunde, né? Se a questão é jurídica ou é pessoal. Isso é muito grave, isso é assustador. Então, o que está acontecendo agora? O presidente Bolsonaro tem duas situações muito claras. O presidente Bolsonaro sabe que ele está respondendo, ele está em campanha pela reeleição, e aí ele sabe hoje que o Supremo Tribunal Federal tem alta taxa de impopularidade perante a população, alta taxa de impopularidade perante aqueles que são seguidores do presidente Bolsonaro. Então, ele faz um discurso político, tá, contra esse grupo. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, aquele grupo do Supremo tem feito também ataques ao presidente Bolsonaro fora do contexto jurídico. Eles entram no campo da política. E quando eles entram no campo da política, eles ficam passíveis de tomar pancada do político. E o Jair Bolsonaro é político, macaco velho. Então esse é outro aspecto que tem que ser entendido, tá? Então, essa questão quem bateu primeiro, quem agride mais, é uma questão irrelevante nesse momento. O que nós temos que discutir é como restabelecer esse reequilíbrio institucional. E aí, esse papel vai passar pela política, pelo voto, pela eleição.
A população brasileira, a maioria esclarecida, honesta da população brasileira, não interessa essa confusão que está acontecendo agora entre presidente e Supremo, Supremo e presidente, ministros e o presidente, e vice-versa. Tá? Isso não interessa ao povo brasileiro. A maioria do povo quer prosperidade econômica, quer justiça e quer que a gente se desenvolva, quer emprego e renda. O povo é altamente pragmático. E esse povo pragmático é que vai para a eleição. Então, essa eleição vai ter uma importância capital em que se eleger, nós temos a responsabilidade de eleger os melhores representantes no Senado e na Câmara, comprometidos com o restabelecimento desse equilíbrio institucional. Eu já vi discursos, já vi muita gente defender, e eu não concordo, não, que essa eleição nós temos que eleger o senador que vai caçar o ministro do Supremo. Espera aí, essa não é a função do senador. O papel do senador constitucional é defender os interesses do Estado dele, pelo qual foi eleito. E, subsidiariamente, ele tem lá o papel que o Senado tem de fiscalizar a atuação dos demais poderes, incluindo o Executivo e o Judiciário. Né? Então, o que nós precisamos é, esses novos senadores têm que cumprir o papel de autofiscalizar e de fiscalizar os demais poderes. Temos que ter aí um reequilíbrio dessa relação que hoje está se tornando a cada dia insuportável entre os poderes. O que eu chamo aí de guerra de todos contra todos, que às vezes parecem todos tolos. Né? E nós, o povo, ficamos no meio dessa barafunda sendo prejudicados. Chega de ser prejudicado por isso. Chega dessa briga insana. O país tem que crescer, se desenvolver. Nós passamos por uma pandemia, passamos por seca, problema climático aí grave, sério, teve consequências internacionais da guerra da Ucrânia, que já começam a afetar o país, e a gente tem que fazer esse país voltar a crescer. Esse é o compromisso que o político tem que ter. E os nossos poderes executivo, legislativo e judiciário tinham que estar de braços dados, mãos dadas, para esse objetivo. Só que a gente tem uma oposição política que é imbecil, canalha, burra, mal intencionada e sem proposta, que não permite que a gente possa construir esse projeto estratégico de nação para isso aqui melhorar. Então nós, o povo, temos que cobrar isso, Camila. Eu falo que o povo tem que estar mais atento, tem que estar cobrando, e não é ser chato, é fazer valer o salário milionário que vocês pagam para ele. Porque eu tenho certeza, Serrão, absoluta, e isso eu aposto com o pessoal aqui do Vista. Que se apresente aqui, que tem um salário de 33 mil, mais penduricário, mais vale saúde, vale creche, vale refeição, vale supermercado, vale dentista. Duvido que tenha tudo isso da empresa, mais o vale aluguel. E mais uma coisa incluída nisso aí, que é, acima de tudo isso, o vale poder. O vale poder é uma tragédia. Porque o vale poder, o cara acha que é o rei da cocada preta. The King of the Black Cockade, entendeu? E é assim que essas pessoas agem. No executivo, no legislativo e no judiciário. De novo, está lá no Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Até o dia que você morre e descobre que você vem do pó e volta para o pó. E aí você vê que você não é nada. Não é nada. E as pessoas precisam entender isso, acabar com essa ilusão do poder. O poder é para fazer o bem, o poder para fazer o mal é a democracia, é o governo do demônio, e não a democracia, o governo do povo. É isso. E hoje nós estamos vendo o primado do governo do demônio, a democracia, e não a democracia. Falando em demônio, Serrão, vou te perguntar. Os ministros, né? Senão o outro já entende quem é direto para ele. Os ministros têm que se manifestar somente nos autos de um processo e não na mídia.
mas os nossos parece que têm sede de holofote, inclusive fazem até live com um youtuber adulto que faz conteúdo para adolescente. Gostaria de saber como que o senhor vê essa atuação e já emendo a pergunta. Como podemos parar o Alexandre de Moraes se não for via Congresso? Eu quero até fazer um elogio a uma integrante do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Ela é a única desses membros do Supremo que não fica dando entrevistas, aparecendo em eventos, falando fora dos autos. Ela é uma exceção honrosa ali no Supremo, honrosa, sem trocadilho com a Rosa, mas ela só se manifesta nos autos. A gente tem visto também os dois novos integrantes da corte, o ministro André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, eles também têm tomado esse cuidado. Então isso está sendo um ponto assim muito positivo. Dos dois novos integrantes da corte estão tendo uma atitude de só falar nos autos. Porque a Corte Constitucional ela é importantíssima. Ela não pode estar sofrendo o desgaste de imagem que ela está sofrendo. E eu sempre peço aos ministros, por favor, façam um exame de consciência. Por que a instituição em que os senhores trabalham, onde os senhores são servidores, por que ela está tão mal de popularidade? A culpa é do Bolsonaro? Não, a culpa não é do Bolsonaro, não. A culpa é de alguns que deixaram se vender, se iludir pela vaidade, pela ilusão de poder e passaram a ter um ativismo judicial que não é correto, não é bom para a institucionalidade, não é bom para a construção da democracia. Então, esse é um ponto, o Supremo precisa, alguns ministros, precisam passar por uma autocrítica. Eles agora, por exemplo, nesse momento eleitoral, estão falando demais no Tribunal Superior Eleitoral. Confunde, tá? O fato de você ter juiz magistrado do Supremo compondo o Tribunal Superior Eleitoral confunde. Você não sabe quem está falando o quê. Ah, não, aperta o botão, agora eu sou o TSE. Não, aperta o botão, agora eu sou o Supremo. Não eram para estar falando tanto. E a mídia oposicionista, cujo papel é derrubar o Bolsonaro, ela também é culpada, porque ela fica dando corda e dá espaço indevido para esses membros se manifestarem. Não deveriam estar se manifestando. Então, essa autocrítica precisa ser feita. Agora, a gente aqui da mídia, um pobre jornalista, me dou o direito de fazer essa crítica. Eu gostaria que os ministros do STF seguissem o padrão Rosa Weber. Todos. A Rosa Weber tem a postura mais adequada de membro do Supremo Tribunal Federal. Parabéns para ela. E Serrão, como parar o Alexandre de Moraes? Eu ia falar Voldemort, mas parece que aqui no canal não pode, mas como é que fica o inominável? Como faz ele parar se o Pacheco não está afeito a essa ideia? Eu não faço. Olha, eu vou ser um pouco. Vou até desagradar muita gente que vai me ouvir. Eu não faço uma crítica direta ao ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes é uma peça do mecanismo judiciário que saiu de controle e que está praticando o ativismo judiciário ou o excesso de poder desse poder, que é a chamada juristocracia. Tá? O ministro tem todas as condições de baixar a bola, fazer uma autocrítica e voltar a exercer o papel para o qual ele foi escolhido para ocupar um cargo tão importante, que é o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E se preparar para, a partir de agosto, que ele vai ser o comandante da eleição 2022, quando ele vai assumir a presidência
do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje ele já é membro do TSE, fala pelo TSE, né? E a mídia tem dado holofote para aquelas declarações de dizer: nós somos defensores do Estado Democrático de Direito. Parabéns, ministro. Eu também sou defensor do Estado Democrático de Direito. Infelizmente, nós não temos esse Estado Democrático de Direito no Brasil. E eu luto para que nós possamos ter esse Estado Democrático de Direito. Então, eu só cobro do senhor, humildemente, que dê uma colaboração maior ainda para esse trabalho, que é o anseio, eu acredito, da maioria honesta do povo brasileiro. Nós não aguentamos mais a impunidade, não aguentamos mais a cleptocracia, o governo dos ladrões, dos corruptos. Nós queremos paz, prosperidade, transparência, gestão pública correta, baseada no que está escrito no artigo 37 da Constituição, os princípios da administração pública. Precisamos disso, ministro. E o Supremo, o Judiciário como um todo e, especificamente, a Corte Constitucional, ela tem o papel de colaborar para isso. Então, é hora, já deveria ter acabado. O ministro Marco Aurélio de Mello fez a crítica mais destrutiva ao que se chama desse inquérito do fim do mundo. O inquérito do fim do mundo precisa acabar. Deveria ter sido extinto, teria sido melhor. Cometeu-se muita injustiça nesse processo, nessa investigação que segue em segredo estranho de justiça. Então, é impressionante. Hoje nós tivemos um acontecimento assim histórico. O presidente Bolsonaro e Alexandre de Moraes se cumprimentaram em um evento do Poder Judiciário. Então, isso é importante. A cara de um e de outro era meio estranha, né? O Alexandre de Moraes parecia assim constrangido em receber ali o cumprimento do Jair Bolsonaro, mas o Jair Bolsonaro, maquiavélico ou cara de pau, vou até admitir as duas faces aí, você escolha qual você acha melhor, ou até uma terceira face também, que é a do homem público, civilizado. Ele cumprimentou Alexandre de Moraes, ambos se cumprimentaram. Então, é disso que o povo gosta, é disso que o povo quer. A gente está de saco cheio de ver essa briga que vai acabar mal. Não dá, olha, na história da humanidade não houve nenhum momento em que a juristocracia conseguiu se sobrepor aos poderes eleitos. Na história da humanidade não houve nenhum momento em que a juristocracia se sobrepôs aos poderes eleitos legitimamente. Então a gente tem que refletir sobre isso. É hora de quem puder baixar a bola, vamos pacificar esse país, vamos por uma eleição e ganhar quem vencer essa eleição. Vamos parar de repetir que vai acontecer fraude. Se a fraude acontecer, nós não temos como comprovar essa fraude, infelizmente. O modelo que nós adotamos não tem como provar se tiver fraude. Tá? Então nós temos que acreditar que ele é seguro e lutar para o aprimoramento desse sistema. É isso que civilizadamente nós podemos fazer. O resto é bravata, o resto é incorrer em calúnia, porque calúnia é falar mentira. Calúnia é falar mentira. E nós, pessoas responsáveis, civilizadas, não podemos falar mentira. O nosso compromisso jornalístico, por juramento, por ética, por formação moral, é buscar a verdade. A verdade é o quê? A verdade é aquilo que é real, universal e permanente. A verdade é a realidade universal permanente. É a verdade como ela é. Ela é concreta. A verdade é concreta, como dizia Goethe, né? O grande escritor e poeta alemão. Então, o alemão sabe muito bem o que é verdade. O mesmo alemão que apoiou um regime hediondo como o nazista. É isso.
Serrão, já que o senhor falou no papel da imprensa, falou do juramento da imprensa, eu pergunto como o senhor tem visto a atuação da imprensa, o papel da imprensa neste momento? Porque parece que uma parte da mídia, uma grande parte da mídia que está junto com a oposição ao governo Jair Bolsonaro, está buscando uma forma de apagar os crimes de Lula, Renan Calheiros, Jacques Wagner, enfim, está tentando ali fazer um revisionismo criminal. E já emendo a pergunta, como que o senhor vê essas empresas de fact-checking, que fazem parte da grande mídia, muitas delas ligadas ao Estadão, Folha, UOL, Globo, a Globo também tem uma. Como o senhor vê essas empresas de fact-checking que têm acordo com o TSE, inclusive, e destacando que a empresa Aos Fatos, que tem acordo com o TSE, que é pago com o seu dinheiro, vai ter que indenizar tanto o Jornal da Cidade Online como a Revista Oeste por ter mentido. Ah, isso é muito importante. Eu gosto muito de uma frase do famoso humorista, do eterno humorista, Milor Fernandes, irmão do grande jornalista Hélio Fernandes, que durante muitos anos foi o editor-redator-chefe da Tribuna da Imprensa, lá do Rio de Janeiro, a extinta Tribuna da Imprensa. O Hélio Fernandes morreu ano passado, aos 100 anos de idade. E o Milor Fernandes morreu um pouquinho mais jovem, mas tinha uma frase genial. Ele dizia o seguinte: jornalismo é oposição, o resto é secos e molhados. É interessante essa frase do Milor, porque ela mostra que um papel importante do jornalismo é lançar luzes sobre as coisas erradas. Mas a oposição, ela precisa ser feita com responsabilidade e com base na verdade. E a oposição jornalística, ela também precisa compreender que é possível ter um jornalismo também que seja de situação. É legítimo isso. Vamos na história brasileira. Durante muitos anos, um dos mais importantes veículos de comunicação do país, que é o Grupo Globo, foi governista. De uns tempos para cá, e agora acentuadamente com Jair Bolsonaro, é que esse grupo resolveu virar oposicionista. E vários jornalistas, seus integrantes, ou integrantes da mídia tradicional, resolveram também comprar um ódio pessoal contra a figura do Jair Bolsonaro. Como anos atrás também havia uma parte da mídia também que tinha um ódio pessoal contra Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a história, ela se repete como farsa, como diria aí, como escreveu certa vez o Karl Marx, né? Que, aliás, eu gosto até de lembrar essa ironia, né? É um cara que tem textos interessantíssimos sobre a liberdade de imprensa, o Karl Marx. É uma ironia, e pouca gente, essa esquerda jornalística, desconhece isso, não sabe disso. É porque não lê nada, em geral, né? É fraca de leitura, de estudar, não é muito forte. Eles gostam de fazer oposição e esculacho. E hoje a gente está tendo uma imprensa que está cumprindo um papel de quase de terrorismo midiático contra o governo Jair Bolsonaro, que durante muito tempo teve falhas estratégicas na sua atuação de comunicação. Não fossem veículos independentes de gente que acreditava no governo, que esse governo tinha que dar certo e que se arriscaram, como foi o caso até do Jornal da Cidade Online, como foi o caso do seu veículo de comunicação, perderam a sua monetização, perderam sua capacidade de sobrevivência. O Terça Livre, lá do Alan dos Santos, a turma lá perdeu, o veículo foi assassinado, que foi assassinado em sua reputação, né? Esses veículos cumpriram o seu papel de tentar informar a sua visão. Então, essa história de que o jornalismo tem que ser imparcial, isso é um mito do jornalismo. É uma mentira, é a maior mentira que um jornalista pode contar, é que ele é imparcial. Não existe isso, tá? E é legítimo ser parcial.
Você não pode ser mentiroso. Você não pode ser canalha. Você não pode ser descumpridor da lei. A liberdade, o limite da liberdade de expressão é a legalidade, é o seu compromisso com a verdade. A verdade, eu repito, é a realidade universal permanente. Agora, veículo de comunicação também transmite opinião. E a minha opinião, você não é obrigado a concordar com ela. E você tem que ter tolerância e sabedoria para suportar a opinião divergente. Porque senão você está dentro de um regime de ódio, se você não aceita a opinião divergente. E hoje o que a gente tem no Brasil são veículos tradicionais que não aceitam a concorrência dos veículos novos. Esses veículos tradicionais foram acostumados durante muito tempo a ser veículos estadodependentes, ou seja, dependentes de verba pública para sobreviver e lucrar. E, de repente, no governo Bolsonaro cortou a verba desses veículos. Então, é natural que aqueles caras que estavam acostumados a uma situação tranquila financeiramente fiquem com ódio de quem lhes tirou a verba publicitária oficial. Tá? É isso. Esse é um fenômeno da natureza humana. O dono do veículo de comunicação vai se rebelar contra aquele que lhe tirou a sustentabilidade. Tá? Porque nós aqui não somos um país capitalista, então se aqui fosse capitalista, o veículo de comunicação se sustentaria por si só, viveria da verba do seu trabalho publicitário, viveria da quantidade do prestígio de seus assinantes, né, que ajudariam a bancar o veículo, como acontece no mundo digital hoje. O mundo digital sobrevive quem tem audiência, né, e essa audiência é remunerada, a não ser quando a pessoa que é remunerada sofre a injustiça de ter a sua remuneração cassada por uma decisão juristocrática. Ainda temos isso, né? Aqui em Brusundanga, né? É dose para mamute, a gente tem que aturar isso. Mas aqui, na normalidade é isso. Então, a nossa imprensa hoje ela cumpre um papel muito ruim de tentar confundir a opinião editorial com o noticiário regular. Quando acontece essa mistura, aí vira bagunça. E aí a arrogância desses veículos é tão grande que eles ainda usam os seus veículos, a sua máquina, né, o seu Ministério da Verdade particular, com as suas agências de checagem do fato, ou fact-checking, para dizer o que é verdade ou não. Isso é um absurdo. Quem vai dizer o que é verdade ou não é o cidadão eleitor contribuinte, o consumidor do veículo de comunicação, e não um outro veículo, que vai dizer o que é verdade ou não. Tá? Então, essas agências, elas às vezes são importantes, que elas pegam algumas besteiras que são faladas na mídia, em geral, como um todo, mas elas pecam pela arrogância quando elas querem dizer quando elas se acham donas absolutas da verdade. Não tem dono da verdade. O dono da verdade é o consumidor da informação. É ele que sabe, é ele que pode ter mais condição de avaliar se aquela verdade, se aquela informação é correta ou não, e se aquela opinião lhe agrada ou não, se aquela opinião é relevante ou não. Por isso é importante a liberdade de opinião, e a liberdade de expressão e a liberdade de informação. Mas vou repetir sempre, essa liberdade tem que ter como base a legalidade, tem que ter como base a verdade, a ética, a moral, o mínimo. É o mínimo que se espera. A honestidade intelectual. E, infelizmente, não é isso que a gente vê. Serrão, vamos para um momento fofoquinha aqui, porque tem que ter, não tem como. A gente precisa destilar um pouquinho do veneno,
no casamento do Lularápio. Eu ia falar Luladrão, mas parece que dá processo também, viu, gente? Então não chama de Luladrão, chama de Lularápio. Que ele não chamou, foi um casamento milionário, e ele não chamou a galera do MST, MTST, CUT, sindicatos, essa galera que apoia ele ali com a mortadela e tudo, não foi convidada. Como você vê isso? É uma traição? Olha, eu fiquei mais preocupado. Essa turminha, ela sabe que ela tem um papel subsidiário, né? Que nessas festas do poder, realmente, eles não são chamados, né? Eles só servem para ser militância remunerada por dinheiro, por mensalão ou por mortadela, né? Então, o Inhambu não vai na festa do Jacu, né? Esse princípio já é conhecido por essa turma. Agora, o que me deixou abismado é quando você tem uma elite partidária do PT que ou não foi convidada para a festa ou desprezou a festa. Então vamos lá. Achei estranha a ausência do Geraldo Alckmin, que vai ser aí candidato cotado para ser o vice, né, da candidatura presidencial do PT. O velho tucano Alckmin não foi mais. Esse aí tem uma desculpinha, parece que ele ainda está se recuperando do Covid, né, que ele contraiu, e aí ele não iria na festa. Tá, mas olha só, o grande astro Chico Buarque disse que não iria na festa do Lula, parece que não foi. Só que ele foi incluído na lista de 120 e poucos convidados como padrinho. Não, 120, 220 convidados, né? Ele foi incluído como padrinho. Pô, o cara padrinho não vai no casamento do Lula, o deus do PT? Nossa, isso me deixou assim abismado. Também fiquei abismado, e aí vem duas reclamações públicas. O ex-senador Eduardo Suplicy reclamou publicamente que não foi convidado para aquela festa pobre que os homens armaram para lhe receber. Não foi convidado e reclamou publicamente e fez até um desabafo. Eu entendo por que não me chamaram. Coitado, né? Esse senador foi elite do PT, né? Jogaram ele para escanteio. Agora, outro também que reclamou publicamente que não foi convidado, e essa me assustou mais, tá? Você está numa campanha presidencial, você tem um cara que você diz que vai ser o coordenador da sua campanha presidencial. Você vai se casar numa festa bacana, maneira, luxo, pô, aquele negócio lindo, né? O amor é lindo. E você não convida o senador da República, Randolph Rodrigues, o cara que é o lutador ali, o maior guerreiro do povo esquerdista brasileiro, o cara que entra com todas as ações no Poder Supremo para detonar o monstro Bolsonaro, e você não convida ele para sua festança de casamento. Ele também reclamou que não foi convidado. Gente, quando isso acontece, eu fico abismado. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que dizer. Eu fiquei feliz que eu não fui convidado, né? Porque seria muito chato se eu fosse convidado e não pudesse ir. Embora eu sempre diga, né, que eu e o presidente Lula temos algo em comum assim muito forte. O presidente Lula gosta da mesma cachaça que eu gosto. Lula toma uma cachaça chamada Samanaú, que vem lá de Caicó, no Rio Grande do Norte. Dizem que é a cachaça predileta dele. É uma das minhas prediletas, minha também, talvez a minha predileta. E nem por isso, né, o companheiro Stalinácio me convidaria para o casamento dele com a Janja, que agora formou o lindo casal Jaula. Janja mais Lula igual a Jaula. Mas presos pelo amor, preso pelo casamento, já que não foi preso pela justiça brasileira, foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, que o colocou na disputa, botou ele no sacrifício de ir para uma disputa com o Jair Bolsonaro, para tentar se viabilizar, né? E para ele induzir o Bolsonaro a cometer um erro. Só que o Bolsonaro até agora não cometeu esse erro,
está jogando no extremo, está aí lutando pela liberdade, está aí lutando pela soberania do seu papel de presidente da República, e aqueles que o odeiam vão continuar odiando e vão odiar cada vez mais, e a chance dele ser reeleito, inclusive no primeiro turno, é muito grande. Já tem gente na esquerda avaliando isso, e aí agora só resta a eles preparar um jeito de criar um golpe adiante para Bolsonaro. Se o Bolsonaro, vou repetir, se o Bolsonaro não conseguir se reeleger e fizer uma base, ou mesmo se reelegendo, não fizer uma base forte, consistente no Senado, e não fizer uma base aliada de melhor qualidade na Câmara, o Bolsonaro corre risco de sofrer o mesmo golpe, aí desculpe, vai doer o que eu vou falar, o mesmo golpe que sofreu a Dilma Rousseff. Porque todo mundo, qualquer um que sofre impeachment, sofre um golpe político. Tá? A Dilma pode estar toda errada, ter feito tudo de errado, mas o que derrubou ela foi que ela perdeu a base aliada no Congresso. E aí ela sofreu um golpe político. Todo impeachment é um golpe político. Quando o PT fala isso, o pessoal, a retórica está errada, não houve golpe. Não, houve golpe sim. O tchau querida ocorreu na base de um golpe institucional, que estão tentando repetir essa dose com o Bolsonaro, mas até agora o Bolsonaro, que não bebe cachaça, está resistindo, está demonstrando uma resiliência impressionante que pode levá-lo a se reeleger. Mas, repito, se o Bolsonaro não tiver uma base no Senado forte, consistente, senadores comprometidos com a recuperação do reequilíbrio institucional, e não construir, não eleger uma Câmara com qualidade, ele vai rodar no segundo mandato. Infelizmente. É isso que pode acontecer. É por isso que eu falo, Serrão, quando criticam o presidente de ter se alinhado ao Centrão, é justamente essa política de coalizão. Isso garantiu que ele não sofresse impeachment agora, né? A gente não sabe mais para frente, mas isso garantiu a permanência dele no poder, porque o pedido de impeachment dele, o pautamento desse pedido, né, a pauta, já estava para ser colocada na época de Rodrigo Maia. Rodrigo Sim, Maia, que estava na boca ali. 140 e tantos pedidos de impeachment do Bolsonaro. Então, ou ele fazia a coalizão, ou ele sofreria a colisão. Ou ele sofreria o impeachment. Por isso que foi de tamanha importância a aliança dele com o Centrão. E cabe a nós também, né, Serrão? Aí eu já vou te passar a palavra para o senhor deixar uma mensagem para os brasileiros, para o pessoal que está nos assistindo, de eleger um Congresso responsável, não um Congresso youtuber, não um Congresso eu vou votar nele porque ele é engraçado, e sim uma pessoa responsável que vai ser verdadeiramente a base do presidente da República. Te passo a palavra, Serrão. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para o pessoal? Camila, você foi muito feliz nessa colocação. A gente acho que essa é a maior luta do brasileiro. O brasileiro está numa luta incessante pela liberdade. Não podemos abrir mão disso. A luta pela liberdade responsável é fundamental. E a luta pela legalidade, ela também é importantíssima e imprescindível. A gente tem que focar agora na execução de um projeto de nação. A gente tem que acreditar que o próximo mandato vai ser um mandato no qual nós vamos ter a chance de melhorar a qualidade da política feita no Brasil. Para isso, nós, os eleitores, nós, o povo, temos a responsabilidade de escolher quem vai ser o melhor representante, com mais qualidade possível. Não dá mais para a gente votar no bonitinho, na bonitinha, naquela que parece artista, mas que não tem proposta política. A gente tem que votar em quem tem a proposta política, compromisso com as reformas estruturais e com as mudanças estruturais que esse país precisa. Então, nós temos que eleger um Senado. O Senado, nessa eleição, é capital.
temos que eleger 27 novos senadores comprometidos com o equilíbrio, o restabelecimento do reequilíbrio institucional. Senador que não vai deixar a juristocracia comer solta e senador que também não vai deixar o executivo e o legislativo abusarem de suas atribuições. Então, a responsabilidade é de cada um de nós. Eu acredito, hoje, a grande diferença hoje é que o Brasil mudou e mudou muito para melhor. Então nós temos um compromisso, a maioria das pessoas tem compromisso com a construção da democracia. Tempos atrás, o brasileiro adorava flertar com autoritarismo, tanto do que você pudesse chamar de extrema esquerda ou de extrema direita. Isso mudou, graças a Deus. A gente hoje quer liberdade, quer a tranquilidade para educar nossos filhos, cuidar da nossa família, trabalhar, estudar, prosperar, empreender. É isso que o Brasil quer. Nós temos toda a chance de ser uma superpotência mundial. Nós vamos assistir aí a duas revoluções básicas aqui. Uma que vai ser a implantação do 5G, que ele vai promover uma revolução ainda maior nos meios de comunicação. Nós vamos ter um novo jornalismo, vai surgir com a ajuda da tecnologia, da melhoria da internet, do 5G. Vamos ter também uma revolução energética. A mudança da matriz energética do Brasil vai acontecer e vai acontecer numa velocidade impressionante. O agronegócio, que é o nosso motor de aceleração do país, ele vai investir pesado em ferrovia e vai investir pesado na geração de energia alternativa, energia eólica e, sobretudo, energia solar, que o Brasil pode ter isso aí de maneira abundante. Então, em pouco tempo, a gente vai ter o equivalente em energia solar, por exemplo, a 50 usinas de Itaipu. Isso aí vai facilitar que você possa ter, e aí a gente vai poder industrializar esse país de verdade. Aí a gente vai poder criar uma indústria petroquímica para aproveitar o petróleo de qualidade que a gente vai extrair do pré-sal. A gente vai poder mudar a base do combustível consumido no Brasil. Vai poder ter o carro e caminhão elétrico, que você vai ter energia elétrica abundante. Vai poder mudar, vai poder ter a ferrovia para facilitar, mudar o modelo de transporte. Menos caminhão fazendo percurso de longa distância na estrada e trabalhando na curta distância, cansando menos o caminhoneiro, remunerando ele melhor. Então, essas são perspectivas concretas que a gente tem. Isso em apenas 2 pontos que eu citei. Mas esse governo adotou quase 90 medidas de desoneração da economia para tirar o Estado do cangote do consumidor, do contribuinte. Mas a gente ainda tem muita coisa a fazer e a população tem que cobrar isso. Temos que diminuir muito imposto. Continuamos pagando muito imposto no Brasil, recebendo muito pouco da máquina estatal. Que ela não é só praticante e vítima da corrupção. Não. Ela também desperdiça demais. Gasta mal. Gasta muito, gasta mal, ou o dinheiro se esvai na corrupção. Então, a gente tem tudo para melhorar esse país. As pessoas, a maioria honesta, quer melhorar esse país. Então, a gente não pode ter o retrocesso de ter uma volta dos cleptocratas do PT, por exemplo. Eles desmoralizaram, o PT desmoralizou a honradez. Lula não tem condição moral, física, pessoal de ser candidato a presidente da República. É uma abominação isso acontecer. É uma vergonha para o país um cara que foi condenado por corrupção, descondenado de maneira casuística só para espezinhar o Bolsonaro e parecer que vai disputar com ele, ainda não temos certeza disso, e esse cara virar candidato. Isso é uma loucura completa. Mas isso aconteceu.
Aconteceu e é grave, mas esse cara não vai ser eleito, se Deus quiser. O Brasil não merece isso. O Brasil merece prosperidade. Que o Lula casado vai curtir o casamento dele e esqueça essa desgraça da política que o PT fez aqui. É isso que a gente deseja, um país melhor para todos nós. Esse é o desejo sincero. Então, vote da melhor maneira possível. E lute. Vamos acreditar, vamos formar uma consciência crítica que a gente precisa ter a democracia no voto, que é o quê? O sufrágio universal, a contagem pública do voto. A urna eletrônica pode e deve ser aprimorada pelo voto impresso, pelo registro do voto impresso. Aí a gente vai ter o resultado eleitoral rapidinho e confiável, o mais seguro possível, com mínima chance de fraude, e se houver fraude, essa checagem direta vai identificar. Então é isso. Trâmite sigiloso eleitoral, não. Queremos trâmite seguro eleitoral. É isso. Serrão, meu amigo, muito obrigada pela sua participação. Camila, eu que agradeço a você. Muita saúde, muito sucesso. Sei que você está aí prestes a ter neném, né? Mais um filho aí no mês de junho. Então, que venha essa criança feliz, saudável, inteligente que nem a mãe. E vamos em frente. Obrigada, Serrão. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Não esquece de compartilhar a live, de curtir, e se não é inscrito no canal, se inscreva. E se quiser apoiar o Vista Pátria, as contas estão aqui na caixa de informações. Legal. E quem quiser me seguir, é bom fazer essa propagandinha também. Quem quiser seguir, me siga lá no Twitter, @alertatotal. A turma que não me segue, vamos lá para a gente perturbar. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui embaixo, ó. Mas, de qualquer forma, pessoal, está aqui também na caixa de informações as redes sociais do Serrão para que você possa seguir ele. Ele apresenta, a nível de curiosidade, o 3 em 1 na Jovem Pan, o Jornal da Manhã, né, Serrão? Não, de vez em quando me colocam meus comentários no Jornal da Manhã. No 3 em 1 eu sou titular lá toda tarde, de 5 às 6 da tarde na Jovem Pan, na TV Jovem Pan News. E estamos aí, fazendo outros trabalhos aí pela internet que você me encontra aí, de repente, pelas esquinas do YouTube. Pessoal, então eu encontro vocês sábado que vem. Fiquem todos com Deus e até mais.